Olá, mulheres, bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos hoje no nosso terceiro dia da nossa série Íntimos de Deus. E no texto de hoje nós estamos falando sobre a intimidade da casa. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões do nosso devocional de hoje. O texto base está em Salmos 27, o versículo de número 4, que nos diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse salmo é um salmo de Davi. E, embora a alusão de Davi à casa do Senhor e ao seu templo possa nos remeter para o espaço físico do tabernáculo ou do santuário que ele estabeleceu para alojar a Arca da Aliança, ou do templo que Salomão ainda haveria de construir, mas que Davi já tinha em mente, o mais provável nesse versículo, é que o salmista ele tenha usado aquelas expressões para referir-se à presença do Senhor, pois o maior desejo de Davi era viver na presença de Deus todos os dias da sua vida. Nós vemos que, infelizmente, hoje, essa não é a realidade de muitos que se dizem até mesmo cristãos. E o convite para nós, nessa jornada de buscarmos uma intimidade com Deus, de buscarmos sermos íntimos do Pai, é almejarmos estar na presença do Senhor. É nós desejarmos de todo o nosso coração ir para esse lugar, ou melhor, construir esse lugar de adoração na nossa vida diária. Porque estar na presença de Deus diariamente é compreender que a adoração a Deus não vai começar quando eu chego no templo, mas ela começa quando eu acordo pela manhã. Eu já estou adorando a Deus, eu já estou construindo esse lugar de adoração. E o quanto é bom e agradável nos reunirmos com os irmãos na casa de Deus e termos ali um lugar, onde o corpo unido em um só objetivo adora a Deus. No texto de hoje diz assim para nós: Davi fez uma diferença entre o templo e a casa de Deus. Foi uma alegria para ele ir aonde Deus morava. Hoje nem sempre é uma festa quando as pessoas dizem vamos à igreja, porque às vezes parece que há tanta liturgia, tanta estrutura que nem parece um ambiente de lar. Mas essa alegria deve voltar ao nosso entendimento, especialmente quando separamos em nossas mentes a diferença entre templo e lar. Em um único versículo, Davi fala sobre morar na casa de Deus e se recriar no templo. Ele sabia a diferença e temos que aplicar isso em nossa vida hoje. É importante ter em mente que quando falamos sobre a casa de Deus, estamos falando sobre algo espiritual, porque Deus é espírito. Mais do que um lugar físico, é um ambiente gerado na adoração. Então, quando nós entendemos que, é como eu disse, não é apenas um lugar, uma estrutura feita de tijolos, porque isso é uma casa. Uma casa é algo planejado por um arquiteto, onde se sobem tijolos, uma estrutura física, um endereço postal, um lugar onde o seu carro fica estacionado. Isso é uma casa. Mas lar é algo gerado do coração. Porque existem várias casas, mas nem todas são um lar. Então, o nosso convite, o convite que o Senhor nos chama, é para que a casa de Deus venha a ser o nosso lar. Lar é onde o coração está. O nosso coração tem que estar ali, em sentir alegria, em sentir prazer de estar naquele lugar. Então, isso é mais do que um lugar físico, isso é um ambiente gerado no nosso coração, através da nossa adoração a Deus. O ambiente de lar proporciona intimidade, espontaneidade e autenticidade.
Em casa, nós andamos sem protocolos, com a nossa familiaridade. É um ambiente de confiança onde nós estamos sem maquiagens, sem roupas especiais. Na privacidade da nossa casa, nós somos quem somos e não há hipocrisia. Não há estruturas formais e rígidas, não há necessidade de fingir. Nós somos livres para expressar o que somos e o que queremos. E, acima de tudo, podemos dialogar com o Pai da casa sem intermediários. Então, quando nós falamos sobre gerar um ambiente de adoração, fazer da casa do Senhor o nosso lar, é nós nos achegarmos com liberdade, com simplicidade, com humildade, sem maquiagens, sem roupas especiais. Queridas, o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra que Ele nunca buscou perfeição em ninguém. Claro é isso, que Ele não escolheu para os seus 12 discípulos homens perfeitos, mas Ele escolheu homens fracos, homens com fragilidade. Sim, tinham pontos fortes, mas eram homens que também tinham as fragilidades emocionais, assim como todos nós. Ele escolheu pessoas que tinham limitações, pois diversas vezes ele os exortava, homens de pequena fé. Ele sabia que eles estavam ainda em um processo e que não eram homens sem falhas, sem faltas, mas ele não olhava para as falhas, mas ele olhava para o potencial de cada um, para aquilo que eles viriam a se tornar. E o Senhor, Ele não procura em nós perfeição. O que Ele procura em nós é sinceridade de coração. Eu olho o Senhor, eu vejo o Senhor como alguém que não me acusa pelas minhas limitações, mas que está todo o tempo esperando que eu as confesse, que eu as traga à luz para que Ele venha me tratar. Porque tudo que a gente traz para a luz, Deus trata. Então, queridas, quando nós falamos sobre casa não ser um lugar de fingir, não é um lugar de máscaras. Hoje nós vivemos em um tempo onde nós saímos, precisamos colocar verdadeiramente uma máscara, devido à situação que o país e o mundo vive na saúde. Mas na nossa casa a gente chega e a gente tira as máscaras, tanto físicas quanto espirituais, máscaras de caráter. Em casa nós somos quem nós somos de verdade, e é por isso que em casa é o lugar onde o nosso caráter é revelado. Em casa é que nós demonstramos se geramos fruto ou não para o reino de Deus. Em casa é que eu vou demonstrar se eu tenho em mim o fruto do Espírito com as suas 9 características ou não. Porque fora é fácil mascarar caráter, mas dentro de casa eu revelo quem eu verdadeiramente sou. Mas o que eu quero aqui dizer que o Senhor trouxe ao meu coração também dentro dessa passagem é que o Senhor, Ele não te acusa, mas Ele quer te tratar. Então, quando você reconhece que você está na presença de Deus, você tem essa liberdade de revelar quem você realmente é, as áreas obscuras da sua vida, do seu coração, que com Ele você não precisa fingir, você pode mostrar as suas vulnerabilidades, você pode abrir o seu coração e expor as áreas, os quartos mais fechados e trancados do seu coração, porque o Senhor, Ele quer entrar em todos os cômodos da nossa vida e fazer morada. Quando nós entendemos isso, nós começamos a reconhecer a presença de Deus como um lar. Porque a presença de Deus é esse lugar de intimidade. A presença de Deus é esse lugar onde eu posso me expor, porque eu não vou ser acusada, mas eu vou ser curada. Glória a Deus. É por isso que é tão importante não apenas construir um ambiente, mas também habitá-lo. Ou seja, não ir alguma vez, senão viver nele. Reconstruir o tabernáculo de Davi precisa da experiência de morar na casa de Deus. Esse é o convite, queridas. Não é apenas habitar, não é apenas visitar às vezes esse lugar, mas é morar neste lugar. O salmista no Salmo 91 diz:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que visita às vezes, não é aquele que vez ou outra vai até ali se encontrar, não, mas é aquele que habita nesse esconderijo, que tem da presença do Senhor o seu lugar de alto refúgio e ele quer a todo tempo estar ali. Você pode, querida, estar na presença do Senhor em todo lugar, quando você caminha conectada com o Pai. Aleluias. Reflita. Você vive um relacionamento de lar com Deus? Como você pode aumentar a familiaridade, a espontaneidade em seu relacionamento com Ele? Ore. Peça ao Senhor a vontade de permanecer em sua casa. Peça que a familiaridade de lar seja revelada a você. Decida hoje tirar todas as máscaras e se apresente tal como você é. Tome um tempo para agradecer-lhe por amá-lo do jeito que você é. O Senhor, Ele te ama, querida, do jeito que você é. Seja grata ao Senhor por isso. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.